Diz assim a Sagrada Escritura, Deuteronômio capítulo 5, versículo 6. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, pedimos que nesta manhã o Senhor fale ao nosso coração. Já cantamos, Senhor, louvamos ao seu nome com os hinos e queremos agora, desejamos ouvir, Senhor, o Senhor falar pela palavra. Perdoa os nossos pecados, onde houver na nossa alma nesse momento, Senhor Jesus, e abre a nossa compreensão para o seu mandamento, terceiro mandamento que estamos estudando, e na verdade todos os 10, para sabermos a sua vontade e obedecermos. Nos dá graça para tudo isso, para a sua glória. Em nome de Jesus oramos, Senhor. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Nós vamos, meus irmãos, hoje começar a falar sobre a questão da meditação no nome do Senhor e prosseguirmos no estudo da resposta 112 do Catecismo Maior. Nós estamos estudando o terceiro mandamento. O terceiro mandamento, ele está aqui na repetição, dos 10 mandamentos de Deuteronômio, porque tem os 10 mandamentos do capítulo 20 de Êxodo, e aqui a repetição com alguns acréscimos, que Deus ele nos dá aqui. Mas no versículo 11 nós temos: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Nós já estudamos o primeiro mandamento, que está no versículo 7, não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. E agora então o terceiro mandamento, não tomar o nome do Senhor Deus em vão. Nunca esqueçam, meus irmãos, que nós não estamos estudando esses mandamentos como se fosse uma regra para nós agradarmos a Deus e assim alcançarmos a salvação, porque, na verdade, a lei de Deus, ela nos condena, ela não nos salva. Então, jamais nós podemos tentar obedecer essas leis, tentando ganhar crédito da parte de Deus, porque a lei nos condena, a lei mostra que nós temos pecado contra Deus. Nós somos salvos porque Jesus morreu por nós, então o seu sangue foi derramado, a nossa fé está unicamente em Jesus. Hoje à noite eu vou falar, nós vamos começar a estudar hoje o trecho que João relata sobre a morte de Jesus e vamos
aprender mais sobre essa grande e gloriosa obra de Cristo na cruz, se Deus assim nos permitir. Então tudo é por causa da cruz, é porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas nós obedecemos os mandamentos, então não é para sermos salvos, porque nós já fomos salvos, os nossos pecados Jesus já levou na cruz, já levou a nossa maldição. Mas é porque nós amamos a Deus, porque nós já fomos salvos e nós queremos agradar a Ele, no sentido de sermos gratos, crescermos na sua vontade. Ele nos salvou para a santidade, né? Ele nos salvou para nós vivermos agora na sua vontade. Então, por amor, por gratidão, nós vamos obedecer. O primeiro mandamento, ele mostra que nós devemos adorar só a Deus, por isso que ele é o primeiro, ele num certo sentido, ele é o principal, e ele dá sentido a todos os outros, porque Deus vai ser o objeto da minha adoração e não os ídolos, não os deuses. O segundo mandamento, ele fala da expressão da minha adoração a esse único Deus, que eu devo adorá-lo no culto, de acordo com o que ele é, e ele é espírito, ele é verdade, em espírito, em verdade, melhor dizendo, então nós temos que adorá-lo assim, conforme ele é. E o terceiro mandamento de respeito à revelação desse Deus, e que nós devemos honrar o nome dele, porque o nome dele é a revelação dele, do Senhor nosso Deus. Hoje eu quero falar da meditação e dos outros assuntos aí que estão na pergunta 112, que vocês têm aí com o papel que vocês têm, do Catecismo Maior. Mas eu queria, meus irmãos, antes de nós falarmos da meditação, hoje, nós lermos 2 trechos das Escrituras que, se eu não me engano, eu li com vocês semana passada, né? O primeiro texto é de Josué, capítulo 1. Peço que vocês abram suas Bíblias aí, por favor. Josué, capítulo 1. O versículo 8. Josué, capítulo 1, versículo 8. Que diz assim a Sagrada Escritura: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Veja que isso aqui é uma ordem do Senhor. Primeiro, não apartarmos a nossa boca, não se aparte da tua boca o livro desta lei, ou seja, não deixe de falar da lei de Deus. Segundo lugar, em vez de deixar de falar da lei de Deus, nós temos que meditar na lei de Deus de dia e de noite. Como resultado, nós vamos ter cuidado de fazer o que está escrito. Veja então que a meditação ela é essencial. Que se eu me esquecer da lei do Senhor, me apartar dessa lei da minha boca e não meditar, eu não vou poder fazer, eu não vou poder cumprir a sua lei. Mas quando eu não me aparto e quando eu medito, eu vou cumprir, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito, ou seja, aquela grande pergunta, o que Deus tem para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Deus já revelou, irmão. Está na lei do Senhor, está na palavra do Senhor. E você deve meditar, e o Espírito Santo ele vai lhe encher de sabedoria, na medida que você meditar, sua mente vai aprendendo a ver as coisas de acordo com a lei de Deus, e você vai saber, em cada circunstância, o que você deve fazer, qual é a vontade de Deus para a sua vida. Deus não vai precisar lhe dar sonho, Deus não vai falar com você audivelmente, você não vai ver, não vai ter nenhuma visão, não vai acontecer nada disso, porque essas coisas, elas eram para o tempo da revelação. Deus já deu a Bíblia, então nossa função hoje é nós meditarmos nela, para que nós saibamos como viver em todas as áreas da nossa vida, sem exceção, né? E essa meditação, ela vai nos levar à bênção. A bênção. Você quer ser uma pessoa abençoada? Você quer ser uma pessoa... Quem não quer, né? Ser uma pessoa abençoada? O texto está dizendo aqui, conforme tudo quanto nele está escrito, e o resultado desta meditação, que leva à obediência, é, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido.
Então você quer ser bem-sucedido. O que é ser bem-sucedido nas Escrituras? Bem-sucedido nas Escrituras, é claro que é de acordo com o que é realmente ser bem-sucedido. Se você não medita na lei de Deus, você pensa que bem-sucedido, você vai começar a pensar que ser bem-sucedido é como os homens que não meditam na lei de Deus pensam que é ser bem-sucedido, né? Para as pessoas que não amam a Deus, ser bem-sucedido é ficar rico, ter muitas coisas desta vida, mas eles nem sequer pensam em Deus, eles vivem para os ídolos. Mas isso não é ser bem-sucedido, isso é ser mal-sucedido, isso é ser maldito. Todo homem que pode ficar até rico, pode conseguir muita coisa na vida dele, mas é um maldito, ele é alguém que não é bem-aventurado. O que é ser bem-aventurado? Na medida que nós vamos lendo, meditando na lei de Deus, nós vamos aprendendo o que é ser bem-aventurado. Ser bem-aventurado, irmãos, é andar com Deus, é conhecer a Deus, é amar a Deus, é servir a Deus. E Jesus resumiu isso dizendo assim, que a nossa busca deve ser buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar que Deus reine na sua vida, reine no seu coração, porque o reino de Deus onde é? É aqui, o reino de Deus é no nosso coração, né? Buscar que Ele seja cada vez o meu rei, o centro da minha vida. E quantas outras coisas, pastor? Não preciso comer, não preciso beber, não preciso casar, não preciso ter uma família, não preciso disso, daquilo. Sim, Deus, você precisa. E Deus sabe o que você precisa. E Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Mas você não tem que inverter, porque ser bem-sucedido para o mundo é inverter. As pessoas buscam dinheiro, casamento, estudo, roupa, carro, casa, tudo, e esquece de Deus. Isso aí é ser maldito. É ser maldito, irmãos. Porque o final de tudo isso é o túmulo lá. Quando você chega no cemitério, todas aquelas pessoas que estão lá mortas, elas viveram assim, e o fim delas foi aquele. E o fim nosso vai ser esse, se nós vivermos assim. Túmulo e inferno. É isso que a Bíblia diz, sem enganação, olha, tal homem é maldito, porque tal homem viveu para os ídolos, pode ter conseguido muita coisa, ficou rico, talvez famoso, poderoso, não interessa. Está lá, ele está no pó, ele está morto, ele está no inferno, ele é maldito, ele não amou a Deus, ele não serviu a Deus. Então, ser bem-sucedido na Bíblia é ser como Enoque, andar com Deus. Ser como Noé, andar com Deus. Ser como Abraão, andar com Deus. Ser como Paulo, andar com Deus. E esses homens todos sofreram. E o maior exemplo de um homem bem-aventurado é o próprio Jesus, que foi o que perfeitamente andou com Deus, né? O homem Jesus. Então, meus irmãos, mas para isso, meus irmãos, precisamos conhecer o nome de Deus. Aí que entramos no nosso terceiro mandamento, porque se ser bem-sucedido é conhecer a Deus, é amar a Deus, é servir a Deus, Deus eu vou conhecê-lo no seu nome, porque nós temos aprendido aqui por todo esse estudo, que irmãos, que o nome de Deus é a revelação de Deus, da pessoa de Deus. Vamos olhar agora aqui para a resposta que nós já temos estudado aqui, mas deixa aberto Josué, tá bom? Ainda não fecho não. Veja o que diz a pergunta 112, né? Que nós já temos estudado. O terceiro mandamento, resposta à pergunta 112. O que se exige do terceiro mandamento? O terceiro mandamento exige que o nome de Deus, seus títulos, atributos, ordenanças, palavras, sacramentos, oração, juramentos, votos, sorte, suas obras e tudo quanto por meio do que Deus se faz conhecido, sejam santa, reverentemente usados em nossos pensamentos, meditações, palavras, escritos, por uma afirmação santa de fé e um comportamento conveniente para a glória de Deus e para o nosso próprio bem de nosso próximo. Veja que a própria resposta fala de ser bem-sucedido. O que é ser bem-sucedido? É viver para a glória de Deus e para o nosso próprio bem e o bem do próximo. Ser bem-sucedido, você está fazendo bem para você quando você teme a Deus, quando você ama a Deus, e você está fazendo bem para o seu próximo, porque você vai ser uma luz para ele, que vai fazer com que ele conheça esse Deus também através da sua vida. Mas vejam, irmãos, eu chamo a atenção de vocês, e possivelmente eu vou ficar aqui hoje,
no fato de que a resposta, ela mostra as maneiras, vamos ficar na meditação, né? Mas, em primeiro lugar, eu vou meditar no quê? Eu vou meditar no quê, meus irmãos? Eu vou meditar na revelação do santo nome de Deus. Mas esse santo nome de Deus, eu conheço nos títulos e nos atributos. Nós já estudamos isso aqui. Então, os títulos de Deus, como ele se apresenta na Bíblia. Ele, por exemplo, é o Deus que é chamado Jeová, chamado Adonai, esses títulos que se dá para Deus, né? Depois os irmãos, se Deus quiser um dia vai estudar isso aqui sobre a doutrina de Deus mais detidamente, esses nomes, mas nós devemos estudar, devemos pesquisar, devemos conhecer a Deus conforme as Escrituras, os seus atributos, aquilo que Deus é, sua justiça, devemos estudar sua justiça, sua bondade, sua misericórdia, sua graça, e assim por diante, sua sabedoria, seu poder infinito, ordenanças de respeito a tudo que ele ordena, e especialmente em relação ao culto também se aplica aqui. Mas onde eu vou conhecer tudo isso, irmãos? Na palavra dele, principalmente na palavra. Por isso que a palavra diz aqui também no catecismo, os sacramentos revelam a Deus, porque os sacramentos instituídos pelo Senhor Jesus, batismo e a ceia, apontam para Cristo, para a obra de Deus em Cristo. A oração, quando eu oro de acordo com a palavra, também eu estou revelando a Deus, e as nossas orações devem ser de acordo com a palavra, os juramentos, os votos, as sortes, assim por diante. Nós falamos essas coisas aqui. E ele acrescenta aqui, suas obras, que inclui as 3 grandes obras, né? Quais são? Criação, providência e redenção. Então, esse dia aí está revelando a Deus, o sol, a lua, as estrelas. Ontem eu estava sentado um pouco lá fora, no quintal de casa, e o céu estrelado, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Então, tudo revela Deus, a sua obra, as suas obras. Mas eu vou conhecer essas obras pela palavra, a palavra que vai interpretar para mim, então eu tenho que estudar a Bíblia, e tudo quanto por meio do que Deus se faz conhecido, ou seja, é a revelação de Deus. O nome de Deus é a revelação de Deus. Eu preciso usar, como é que eu vou fazer então? Eu devo, todos esses meios que Deus se revela, sejam santo e reverentemente usados em nossos pensamentos, meditações. Semana passada eu falei dos pensamentos. Eu tenho que, lembra, semana passada eu parei aqui, eu tenho que pensar nas coisas de Deus. Eu tenho que colocar na minha mente os pensamentos de Deus. E o que é isso? É a primeira parte. É, por exemplo, o que vocês estão fazendo nesta manhã, meus irmãos. Neste momento, se você não está pensando em outra coisa lá, porque eu olho assim para vocês, parece que ninguém está fazendo isso, né? Pelas expressões que vocês estão agora, a forma como vocês estão me olhando, me parece que todo mundo está realmente pensando no que eu estou falando. Essa é a primeira parte. Quando você lê a sua Bíblia, essa é a primeira parte. Você está ali, os pensamentos de Deus estão chegando na sua mente. E você lembra que eu citei aqui o salmista, que o salmista diz, porque estás abatido, ó minha alma, espera em Deus. Espera em Deus, porque a alma dele estava pensando errado, estava pensando os pensamentos da incredulidade, do pecado, porque nós temos uma natureza pecaminosa que enche a nossa mente com pensamentos pecaminosos. Pensamento de incredulidade, pensamento de ambição, de raiva, de lascívia, todos esses pensamentos que chegam na nossa mente é da carne, é do pecado. Né? Então nós temos que substituir esses pensamentos pelos pensamentos de Deus. Por isso que nós temos que estar todo domingo na casa de Deus, culto de manhã, culto da noite. Deus vai colocar na nossa mente, encher a nossa mente, meus irmãos, com os pensamentos de Deus. Ler a Bíblia todo dia, meditar. Aí meditar eu vou falar daqui a pouco. Mas é a primeira parte, né? Então isso é a nossa obrigação. Isso eu tenho que fazer. Onde é que eu vou encontrar esses pensamentos? Na Bíblia. E eu vou começar a olhar para os títulos de Deus, os atributos, ordenanças, assim por diante, sacramentos, na pregação, no culto, na oração. Vocês viram aqui que nós lemos o texto de Deuteronômio, 1 Crônicas, que o irmão Fernando leu para nós, sobre o canto, sobre profetizar com canto.
Você está no culto, Deus está falando pelos hinos, irmãos. Deus está falando pelas orações, por isso que nós temos que participar do culto inteiro, né? Nós temos que estar no culto inteiro, chegar cedo, participar de cada parte. Por quê? Porque por todo o culto, Deus, Ele está o quê? Ele está falando conosco. Então, essa é a primeira parte, você está enchendo a sua mente com as coisas de Deus. Mas isso não é tudo. Isso não é tudo. O pensamento, ele tem que ser, agora, meditado. Então, eu falo aqui para vocês, é a primeira parte. Vocês estão ouvindo as coisas de Deus. Quando você lê a sua Bíblia, você está colocando ali na sua mente os pensamentos de Deus. Mas isso não é suficiente. Isso não é suficiente, porque você pode sair de lá, você pode sair desta pregação e esquecer. Esquecer a maior parte do que eu falei e antes de acabar o culto, você começar a pensar coisas erradas. Você começar a substituir os pensamentos que você está tendo agora por pensamentos do seu pecado, do seu coração. Ou de alguma coisa que alguém falou para você ontem, que você viu na televisão, que você viu na internet, você viu alguma coisa. Aí você começa a pensar essas coisas. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. A vida cristã, ela envolve um trabalho santo. Nós precisamos entender isso. Só cresce espiritualmente, só se fortalece espiritualmente quem faz isso que Josué diz aqui. Não deixa de falar do livro da lei. A primeira coisa é essa. Não deixa de falar. Não deixa de pensar na lei. Que ela não saia da sua boca. Né? Eu quero que você pense neste momento, meu querido irmão. De vez em quando nós voltamos nesse aspecto, porque ele é sumamente necessário. Mas eu quero que você faça uma pergunta para a sua própria consciência. Você não vai falar para mim, você vai falar para a sua consciência e você vai falar para Deus, que sabe, que conhece seu coração. Como é que estão os seus pensamentos? O que você pensa a maior parte do dia? Os pensamentos estão chegando lá. Né? O que são? Que tipo são? De que qualidade são? De que natureza são? São do pecado ou são de Deus? Agora, se não são de Deus, você não está fazendo aquilo que os salmistas dizem lá. Vem os pensamentos do pecado, que vem de nós mesmos, ou que vem do mundo, através das pessoas, através de uma conversa, através de olhar uma postagem na internet, ou através de um programa, uma série de Netflix, enfim, qualquer coisa. Vem aqueles pensamentos e vem também os pensamentos do diabo. O diabo, ele ataca a igreja, ele ataca os cristãos. Ele fez isso com Jesus, ele tentou Jesus, ele apresentou pensamentos para Jesus. Não vai fazer conosco? Vai fazer também. Né? Então, esses pensamentos e essas coisas que não são de Deus, eu não posso deixar ficarem lá, irmãos. E elas começarem a formar a minha mentalidade. E elas vão ficando lá quando eu medito. Entende? Então, o que é a meditação? A meditação é eu continuar pensando, continuar refletindo e continuar analisando as coisas de acordo com aquele pensamento original. Então, aquele pensamento chega na minha mente, ou vem de mim mesmo, ou vem de fora, e eu fico ali, deixo ele crescer. É o que estava acontecendo com o salmista. Quando o salmista diz, por que estás abatida a minha alma? Porque o pensamento da incredulidade chegou na alma e ficou ali, sendo nutrido, sendo, vamos dizer assim, vou falar uma palavra aqui, reciclado, né? E ele ficou ali, até atingir as emoções que ele diz, eu estou abatido, porque estás abatida a minha alma. É porque aquele pensamento,
ele chegou a causar o abatimento. Por quê? Isso foi assim rápido? Não, é porque aquele pensamento ficou ali sendo nutrido, sendo meditado, pensando e olhando a vida, e olhando os problemas, e olhando a circunstância, por aquele pensamento, aí vem o abatimento. Vem o abatimento. Então eu quero que você pense assim, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai para sua casa, lidar com a sua família, você vai fazer um planejamento financeiro, você vai pensar no seu dinheiro, você vai pensar nos seus planos para o futuro, enfim, qualquer coisa na vida, baseado em quê? O que você está meditando? O que você está pensando? O que você está... em que você está refletindo continuamente? Porque, irmão, nós não paramos de pensar. Não paramos. E o que está lá na sua mente? Fica lá, fica lá. Olha, quando a Bíblia fala do preguiçoso, eu já falei isso aqui também outras vezes já, a Bíblia fala do preguiçoso como aquele que não faz o que tem que ser feito. Mas a partir do momento que ele não faz o que tem que ser feito, algo é feito, não deixa de ser feito. Tem alguma coisa que está acontecendo, tem alguma coisa que está crescendo, tem alguma coisa que está se desenvolvendo. Se ele não faz o que tem que ser feito, cresce o que não devia crescer. Né? Vou dar uma ilustração aqui para vocês. Uma ilustração assim da calçada das nossas casas. Todo mundo sabe o que é isso. Eu vou varrer a minha calçada. Toda vez que eu chego na minha calçada, tem um matinho crescendo lá. Tem um matinho crescendo. E ele está crescendo num cantinho, está crescendo no outro, mas sempre tem um matinho crescendo. É quase toda vez. Aí eu posso olhar aquele matinho e dizer, eu estou com preguiça de tirar o matinho hoje. Dou uma varridinha lá, deixo o matinho lá. Ou posso nem varrer, né? Aí além do matinho tem o quê? Tem a poeira, tem a sujeira, tem o lixo, que vai chegando na calçada. Daqui a pouco, assim, negócio de 15 dias, 20 dias, um mês, aquele matinho já é um mato grande. E o lixo já se acumulou na minha calçada. Eu fiz alguma coisa para aquilo acontecer? Eu agi? Não, eu deixei acontecer. Se eu não tirar o matinho todo dia, ou toda vez que eu vou lá na frente, se eu não varrer a calçada e não tirar o papel, o lixo, alguma coisa, a poeira, não vai ser sozinho, irmãos. É a nossa responsabilidade. Irmãos, a vida cristã é uma vida de trabalho. É uma vida de trabalho, é uma vida de dedicação ao que é bom. Se você não se dedicar ao que é bom, o mal cresce sem você fazer nada. Você não precisa fazer nada. Você pode dormir, você pode deitar. O mato está crescendo lá, o quintal está cheio de mato. O lixo está se acumulando. Você não precisa fazer nada. Irmãos, se você não parar e não meditar nas coisas de Deus, os pensamentos do pecado vão continuar crescendo na sua mente e vão continuar levando você ao abatimento, à ambição, à lascívia, ao medo, à raiva, ao ódio, a tudo que não presta. Sabe aquelas obras da carne que estão lá, que Paulo fala, as obras da carne, né? Todo aquele catálogo de obras imundas, horríveis, é isso que está em mim, é isso que está em você, é isso que está na nossa natureza pecaminosa, e nós temos que mortificar isso, e nós temos que lutar contra isso, porque isso é aquele mato, aquela erva daninha, aquela coisa imunda, que não para de crescer, e que fica ali remoendo, que fica nos seus pensamentos, e que se você diz assim, eu vou lidar com isso com preguiça,
Talvez amanhã eu tire o mato, talvez amanhã eu resolva isso, amanhã eu vou orar. Alguém já disse assim, o diabo ama as suas promessas desde que elas sejam para amanhã. Quando você diz assim, amanhã eu começo a orar, amanhã eu começo a ler a Bíblia, amanhã eu começo a fazer isso. Aí chega amanhã, aí é amanhã de amanhã, amanhã de novo. Nunca você decide fazer. Quando a Bíblia diz não se aparte, é não se aparte. Porque se você não põe no lugar alguma coisa, o mal ocupa aquele espaço, né? Ocupa aquele espaço. Eu gosto muito de noticiário político, gosto muito de política, né? Desde novinho. E eu ouvi esses dias um comentarista político falar assim, olha, se você não... quem não exerce poder, o poder é assumido por outro. Política é assim, né? Então, se não tem vácuo em política, onde não tem ninguém está fazendo, alguém vai fazer lá. Alguém vai assumir aquele lugar, alguém vai assumir aquele poder. Isso é assim na vida, esse é um princípio geral, e é um princípio também na vida espiritual. Se você não ocupa a sua vida com as coisas de Deus, e você procrastina, você deixa para depois, você segue a preguiça espiritual, você diz assim, mas amanhã eu faço. Não se iludam. Não se iludam, porque uma vida temente a Deus, ela é uma vida de busca ao Senhor. É uma vida de busca diária. Você vê que a Bíblia diz, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer. Então serás bem-sucedido. Meu irmão, ande com Deus. Não venham só para cá, para ouvir pregações, e depois andar lá fora sem Deus. Ande com Deus, seja bem-sucedido, mas isso começa na sua meditação. Eu quero ler outro trecho das Escrituras aqui. Vamos lá, outro bem famoso também. Salmo 1. Vocês vão perceber que o princípio é o mesmo. Quando ele diz aqui, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você vê o homem bem-sucedido, o homem bem-aventurado, é aquele que não faz isso, ele não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Alguns comentaristas têm destacado que aqui existe um progresso do mal, porque você for olhar os verbos, o verbo andar, o verbo deter e o verbo assentar. Então você está andando, você primeiro está andando no conselho dos ímpios, depois você se detém no caminho deles, aquele caminho deles, você fica detido naquele caminho, e depois você se assenta com eles. E o que eles são? Escarnecedores. E o escarnecedor é aquela pessoa que não medita, é aquela pessoa que zomba da verdade, é aquela pessoa que não teme a Deus. O homem feliz, o homem bem-aventurado, ele está no meio das pessoas, ele está no meio dos ímpios, ele não vai se isolar, logicamente, porque ele tem que evangelizar, ele tem que ser o sal da terra, ele tem que ser a luz do mundo, mas ele não anda no conselho deles. Ele não se detém nos seus caminhos, que são os caminhos do pecado, o caminho dos pecadores, e ele não se assenta para escarnecer de Deus. Mas, guarde isso, meu querido irmão, que se você se deixar andar nos conselhos deles, daqui a pouco você estará sentado com eles, escarnecendo. Aqui tem um meio aqui, você começa a se deter no pecado deles. Então, esse processo, essa coisa crescente do mal, é o matinho lá da calçada, que vai crescendo. O que você deve fazer? Um homem bem-aventurado, ele não faz isso, ele não deixa isso acontecer. E antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita, igualzinho Josué, de dia e de noite. Ele medita na lei, e o resultado ele será como uma árvore cheia de folhas
que não cairão, fruto no seu tempo, nutrido, bem alimentado, bem fortalecido, uma árvore bela, folhas verdes que não caem, frutos deliciosos da videira verdadeira que é Jesus, porque ele é aquele galho, usando a ilustração de Jesus em João 15, comparando as ilustrações, aqui é a árvore que é plantada, né, por Deus, e lá é o galho que é enxertado na videira, que recebe dele a nutrição, o alimento. Ele diz, não são assim os ímpios, a figura aqui é impressionante, mas são como a moinha que o vento espalha. Os ímpios não têm estabilidade, os ímpios não subsistirão no juízo, versículo 5, nem os pecadores na congregação dos justos. Eles não ficam entre os justos, eles não permanecem, eles abandonam, eles se afastam, eles apostatam, eles se perdem. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. O perecimento, a morte, a danação, a destruição é o caminho do início lá. Andar segundo o conselho deles, se deter no caminho dos pecadores e se assentar na roda dos escarnecedores. Nossas amizades, as nossas reflexões, com quem é, que tipo são, quem são nossos amigos, quais são nossas conversas, o que pensamos, sobre o que refletimos, o que ficamos ali remoendo na nossa mente, no nosso coração. Essa primeira parte foi a parte da prevenção, foi a parte que eu quis alertar os meus irmãos para o fato de que, se você não fizer nada, algo acontecerá. Se você se assentar e disser assim, amanhã eu vou começar a ler a Bíblia, amanhã eu vou começar a orar, amanhã eu vou começar a pensar nas coisas de Deus, se você não guardar o dia do Senhor com fidelidade, se você não zelar por esses meios de graça e disser assim, não, mas depois eu resolvo isso, eu quero deixar bem claro aos meus irmãos que não haverá crescimento. Haverá o crescimento do mal, haverá o crescimento do pecado, haverá o crescimento do que não é bom. Eu quero ler ainda mais um texto, aí nós vamos entrar então realmente na questão da meditação. Agora lá em Efésios, por favor, por gentileza, irmãos, em Efésios, no versículo 17, capítulo 4, versículo 17. E digo isto, Efésios 4,17, e digo isto, testifico no Senhor, que não andeis mais como andam também os outros gentios. Lembra lá que ele diz, andar no caminho dos pecadores, na vaidade da sua mente. Entendeu? Entenebrecidos no entendimento. Você percebe que a batalha é na mente, a batalha é no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução. Eles perderam a razão, eles perderam os limites, eles se entregaram aos desejos, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Irmãos, o que é o cristianismo? O cristianismo é aprender de Cristo, aprender da sua palavra. Olha o que ele diz no versículo 21. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, se despoja, se limpe, né? Tire a roupa, você já morreu em Cristo Jesus, viva assim como uma realidade. Você não é mais aquele homem velho, você não é mais ímpio, você não é mais, está entre aqueles que escarnecem de Deus. Mas olha o que ele diz no versículo 23, meus irmãos. E vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Para que você se revista
Veja que entre o tirar a roupa do homem velho, que está no versículo 22, e entre o se revestir do novo homem, que está no versículo 24, está no meio dos dois, o versículo 23, que fala do que, irmãos? Da mente. Da mente. Vocês estão entendendo isso? A mente, a mente. Então, aqui na sua mente, é que você deve trabalhar bastante. Porque a mente, ela tem que ser renovada no espírito da vossa mente. Então, quando eu estou renovando a minha mente, significa que o homem velho está sendo despojado, foi despojado efetivamente, e eu estou vivendo nessa realidade, e eu sou um novo homem, recriado em Cristo Jesus, eu nasci de novo. Então agora eu vou aprendendo uma nova vida, eu não sou mais como os ímpios. E aí, a minha vida vai ser nova. Versículo 25, por isso deixai a mentira, falai a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias, toda malia sejam tiradas dentre vós. Antes sede para uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então vejam, meus irmãos, que a mente está envolvida em tudo isso, meus irmãos amados. Então, se você quer crescer, se você quer se fortalecer, se você quer andar com o Senhor e aprender a santidade, o temor do Senhor, que é isso que nós somos chamados, de fato, trabalhe na sua mente. Como fazer isso? Como fazer isso? Você vai fazer isso pela meditação. E agora, eu vou explicar para vocês o que é a meditação e como nós devemos então fazer isso. Há uma coisa aqui que a meditação ela faz parte, e para tanto eu vou voltar de novo a Josué, tá bom? Então vamos olhar novamente para Josué. A meditação ela vai acontecer na medida em que eu não faço uma coisa e faço outra. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite. Aqui nós vemos que a meditação ela cresce e ela só é possível no ambiente em que eu esteja não me apartando da lei de Deus. Então, antes dele chegar na meditação, ele diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Então, para que eu medite, a primeira coisa que eu tenho que fazer é não me apartar do livro da lei, é me aproximar do livro da lei. A minha boca, o meu falar deve ser do livro da lei. Eu estou primeiro no lado negativo, tá? Eu não sei se vocês fecharam o Salmo 1, mas se fecharam, abre de novo, por favor. Mas não fecha Josué não, por favor. Josué, ele também tem um lado negativo. Josué não. Salmo também tem um lado negativo, vocês perceberam? Aqui, no Josué, ele diz para não se apartar do livro da lei de Deus. Aqui no Salmo 1, ele diz: bem-aventurado o homem que também não faz algumas coisas, né? Ele não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta da roda dos escarnecedores. Então eu tenho que fazer duas coisas para meditar, segundo Josué e segundo o Salmo 1. Primeiro, eu não devo me apartar da lei, a minha boca da lei. Segundo, eu não vou andar no caminho, no conselho, no caminho e na roda
dos escarnecedores: não andar, não se deter, não se assentar. Então esses três, vamos dizer assim, esses quatro negativos bíblicos, eles vão criar um ambiente para meditação, sem os quais eu não vou meditar. Tá bom, meus irmãos? Então é muito importante nós aprendermos isso. Então o que a Bíblia está dizendo? Se eu apartar-me da lei de Deus, da minha boca da lei de Deus, isso vai significar que eu estarei me apartando dos pensamentos de Deus, aquilo que é a primeira parte. Desde que eu me aparte dos pensamentos de Deus, da lei de Deus, é impossível meditar. Só que, quando eu me aparto da lei de Deus, é aquilo que eu falei para vocês: não existe vácuo, não existe vazios. Eu vou me aproximar de outros pensamentos. Portanto, o segundo negativo, os três negativos do Salmo 1, eles mostram o outro lado. Então, é como se você pegasse assim uma moeda, olhasse um lado da moeda e olhasse o outro lado da moeda. Um lado da moeda diz: não se aparte da lei, mas também não faça outras coisas. Não ande no conselho dos ímpios. Não se detenha nos seus caminhos. Não se assente com eles para escarnecer. Porque, na verdade, quando você se aparta da lei, é isso que você vai fazendo gradativamente. Não se iluda, é isso que vai acontecer. Porque não tem vazio na nossa mente, não tem vácuo na nossa mente. A nossa mente, ela é bombardeada o dia todo, meu irmão, por pensamentos que não são de Deus. Meus irmãos amados, você tem, por exemplo, uma pregação. Olha, eu estou pregando aqui há 50 minutos. Eu vou falar mais 10 minutos. A média nossa aqui da manhã é 1 hora. Você imagina, um sermão de domingo, 1 hora. Sermão da noite, às vezes é um pouco maior, 1h10, 1h15. Aí você tem uma semana, você ouve 2h15 de pregação, de ensino bíblico na sua igreja local, no dia do Senhor. Temos ainda o culto de oração, que é muito importante, geralmente é uns 40 minutos de estudo, né? Mas o domingo, que é o dia do Senhor, é esse período. E você se levanta pela manhã, quando você liga o seu celular e você vai olhar aquelas coisas lá, você já é bombardeado por todas as redes sociais, por 90% de pensamentos, 99% de pensamentos que não são de Deus, que são deste mundo, que são das coisas desta vida. Você é bombardeado ali, porque os pensamentos, as ideologias, a maneira de ver a vida da maioria das pessoas que estão promovendo ali, mesmo muita gente, inclusive, que se diz cristã, mas que publica só bobagem, só tolice na internet. A maioria dos pensamentos ali não são de Deus. Você é bombardeado. Você é bombardeado quando você vai assistir uma série de Netflix e de outras aí, plataformas. Aquilo tudo tem uma ideia por trás, um pensamento e um ensino, um princípio que está sendo passado em todos aqueles novelas, séries, enfim, filmes. Você conversa com as pessoas, você conversa com seus colegas de trabalho, de universidade, eles estão cheios de pensamentos. Ateus, idólatras, falam com você, conversam daquela maneira, dialogam daquela forma, jogam para você todo aquele pensamento cheio de idolatria, de erro, de mentira, de engano, porque é nisso que eles acreditam. Você conversa até mesmo com suportes cristãos durante a semana, e como o nível de cristianismo que nós estamos vivendo nos nossos dias, mesmo entre igrejas históricas, é sofrível, é vergonhoso, é muito baixo, você não tem pensamentos que são de Deus, nem conversas com ditos cristãos nos nossos dias. Você precisa entender que a sua mente está sendo bombardeada, que você tem, então, que dizer não para isso. Agora, esse não
Não é que você não vá conversar com as pessoas, não é que você não vá assistir mais nada, não é que você não vá ler mais nada, não é isso. Mas é que você vai começar a fazer certos filtros mentais, meu caro irmão, pensando da seguinte maneira: essas coisas que eu estou tendo contato, conversas, ou que eu vejo, ou que eu leio na internet, essas coisas, o que elas estão produzindo na minha vida no sentido espiritual? Elas estão conseguindo me afastar de Deus? Elas estão conseguindo fazer com que eu, enfim, comece a pensar como os ímpios pensam e comece a me afastar das coisas de Deus, da leitura bíblica, da oração, do dia do Senhor? É isso que esses pensamentos, que essas ideias e que esse contato estou fazendo? Então, eu vou ter que primeiro analisar isso aí. Se eu tenho que ter alguns procedimentos, meus irmãos. E que procedimento é esse? Não há como você não ter contato com esses pensamentos no mundo. Alguém já disse assim, né? Há uma ilustração que eu acho bastante interessante, que diz assim: você não pode evitar que um passarinho ele venha e pouse na sua cabeça, mas você pode evitar que ele faça o quê? Um ninho na sua cabeça, né? Ele pode pousar, mas fazer um ninho não. Ou seja, você está tendo contato com esses pensamentos, mas na medida em que esses pensamentos você perceber que eles estão lhe afastando de Deus, você deve filtrar e você deve dizer: eu não vou pensar nisso. É o que o salmista fez no Salmo. Quando ele diz assim: porque estás abatida, ó minha alma, ele está exortando a sua alma: alma, não pense assim. Este pensamento, esta ideia, não é divina, não é de Deus, não é da palavra, é do pecado. Então não pense assim. Ele está se exortando, meus irmãos. Então a primeira questão é você observar, detectar os pensamentos que estão chegando e você não permitir que eles progridam, e o que é progredir no caso? O que é que eu estou me referindo? Eu estou me referindo à reflexão, eu estou me referindo a você ficar remoendo aqueles pensamentos. Eu vou falar de uma maneira mais prática possível. Alguém chega com você, ele trata grosseiramente, por exemplo, um colega de trabalho, alguém trata você grosseiramente, e ele fala duro com você, ele ofende você. Ou pode ser também que ele diga alguma coisa que não seja uma ofensa, mas ele fale algo que para você é uma tentação. Ele diga alguma coisa que para você é uma fraqueza. E todos nós temos as nossas fraquezas. O que eu devo fazer, irmão? Eu não devo ficar remoendo aquele pensamento. Eu não devo ficar refletindo sobre aquilo. Eu não devo deixar aquilo tomar conta da minha alma e do meu coração. A primeira coisa é esse lado negativo, irmãos, que eu estou chamando a atenção de vocês. Agora, deixa eu lhe falar, a primeira coisa é a questão do que eu ouço e do que eu não posso evitar ouvir e que eu tenho que, então, fazer esse trabalho na minha alma, na minha mente. Mas um outro procedimento bastante prático também é aquele que a palavra de Deus fala a respeito, meus irmãos, de andar com, ou ter contato com, ou passar a ter comunhão com certas ideias ou certas pessoas, né? E para isso eu vou ler de novo, irmãos, Efésios. Vamos olhar para Efésios. O tempo está acabando. Quando der ali eu vou parar e semana que vem a gente continua, tá bom? Mas eu queria tratar desse assunto tão importante, irmãos, com uma certa cuidado e calma com vocês, para deixar vocês pensarem e refletir. Veja,
capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação, toda impureza, avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Olha aí, meus irmãos, a fornicação, impureza e avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Então tem coisas que eu não vou ficar falando, tá? Eu não vou ficar conversando. Nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graça. No ambiente cristão tem coisas que não devem ser mencionadas. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Tome cuidado com as palavras vãs, não seja enganado. Portanto, não sejais seus, o que, irmãos? Companheiros. Porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque os que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Irmãos, em resumo, o que eu quero dizer? Aqui alguns princípios, eu não estou entrando em detalhes aqui, é um texto riquíssimo, mas eu quero extrair alguns princípios. Tem coisa que nós não devemos falar, tem comunhões que nós não devemos ter. Existe um nível de separação que nós devemos manter. Tá? Então, se uma conversa, se um diálogo, ele se torna um diálogo, eu estou tendo conversa com alguma pessoa que não é cristã, que não é crente, e essa pessoa começa a conversar coisas extremamente imundas, ímpias, né? Que já vão extrapolando mesmo até a sociabilidade, sabe, o respeito mínimo que tem que haver entre as pessoas. Por exemplo, conversas imundas sobre a sexualidade, ou fofoca, maledicência. Começa a ter o ambiente de muita raiva, de muita intriga, de muita ira. Enfim, tudo aquilo ali que eu percebo que não é bom, irmão. Não é bom, eu não devo comunicar com isso. Eu não devo permanecer naquele diálogo, entende? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É porque, na medida que eu permaneço naquele diálogo, eu estou compactando com aquilo, eu estou permanecendo naquilo. A minha mente está sendo invadida por aquele lixo intelectual, mental, espiritual. Isso de respeito às conversas, de respeito a que eu vejo na televisão, na internet, nessas plataformas, essas séries, tudo, eu tenho que pensar do seguinte: em que aquilo está nutrindo a minha alma, edificando o meu coração, aquela amizade, aquele companheirismo, o que isso está fazendo comigo? Os cristãos, eles não devem se isolar. Os cristãos, eles não devem se separar dos outros, porque isso é coisa de fariseu. Né? Eu já tenho uma série de mensagens aqui que eu preguei, tem uns 3 meses sobre a separação e outros assuntos importantes, usando inclusive o nosso estudo do Evangelho de João. Estão lá na internet, irmãos, podem ouvir de novo, meditar. Nós não devemos ser isolacionistas, dizer assim: eu não vou mais ter contato com as pessoas, nós vamos fazer agora o nosso núcleo só de cristãos, né? Não vamos ter mais contato com ninguém. Então, não é isso. Porque isso aí não é de Deus, isso aí é orgulho, isso aí, Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Agora, uma coisa, irmãos, é nós irmos, sermos sal, sermos luz, estarmos na presença das pessoas. Outra coisa é o que diz o Salmo 1 também, é nós nos assentarmos na mesa dos
escarnecedores, é nós participarmos com eles, é nós rirmos com eles, é nós estarmos juntos com eles, é nós nos assemelharmos cada vez mais a eles, é nós sermos tão iguais a eles que se alguém entrar ali, não dirá que tem um cristão ali. Se tiver 5, são 5 ímpios. Já pensou nós estarmos entre esses 5, formos um deles? Mas não é isso que muitas vezes acontece? Não é isso muitas vezes que acontece nas nossas conversas, nos nossos diálogos, porque nós estamos permitindo isso? As pessoas vêm e jogam tudo quanto é coisas impuras, imundas, e se nós participarmos daquilo, ficarmos ouvindo aquilo, o que nós temos? Pastor, você pode dizer assim, pastor, o que eu devo fazer numa situação dessa? No mínimo, meu irmão, ou você muda a conversa e por amor até aquela pessoa, leva a conversa para um nível em que você vai poder até pregar o evangelho e exortar mais lá na frente, né? Sobre o evangelho de Cristo, a mensagem do evangelho, ou você encerra a conversa com educação, com gentileza, mas encerra a conversa. Se você está assistindo um programa, um filme, em que as coisas ali aparecem tanta coisa, as cenas e aquilo começa a fazer mal para você, pare de olhar aquilo. Se você está acessando páginas, grupos e coisas que você percebe claramente que aquilo está conduzindo você a ideias e a pensamentos e coisas que são desagradáveis a Deus, sai daquele grupo com gentileza, com educação, encerre aquelas conversas, não permaneça no que... Irmãos, a Bíblia fala do negativo, e são os dois lados da moeda. Na medida em que eu não devo me apartar da lei do Senhor, eu não devo andar no caminho dos ímpios, devo andar no conselho dos ímpios, não devo me deter no caminho dos pecadores, nem devo me assentar na roda dos escarnecedores. Esse é o primeiro lado. Esse é só o lado negativo. E é neste ambiente que nós vamos poder meditar. Deixa eu lhe garantir uma coisa aqui, meu querido irmão, minha querida irmã. Se não tiver este princípio do negativo, não haverá o positivo. O positivo é a meditação propriamente dita, né? Porque é como se nós fôssemos fazer vamos colocar assim, né? Fosse fazer um bolo, né? Temos aqui a irmã que é funcionária. Vamos fazer um bolo sem os ingredientes. Você tem que buscar aquilo que é próprio para a meditação, e o primeiro lado é esse, é fechar as portas para aquilo que não é agradável ao Senhor. Se tiver que se afastar de certas amizades, não é que você não vai falar mais com a pessoa, não é que você não vai mais lidar com ela, você vai evangelizá-la, mas aquele tipo de ambiente de comunhão que tem existido, que tem ocorrido e que não está fazendo bem para a sua alma, que ao contrário está lhe levando, lhe afastando, né? Então, esse tipo de amizade, lembra, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, nós temos que saber desse lado negativo, meus irmãos. Saber desse lado de que nós precisamos negar certas coisas e buscar o que é bom, e é nesse ambiente de buscar o que é bom é que, então, nós vamos meditar. Semana que vem, então, eu vou falar do positivo, tá bom? Eu vou falar do quê? Da meditação propriamente dita. Vou começar a falar, e eu estou me detendo nesse assunto, porque ele é muito necessário nesses nossos dias. Vamos orar, meus irmãos, vamos pedir que o Senhor, Ele nos fortaleça, Ele nos abençoe. Senhor, muito obrigado, porque nós podemos aqui
pelo seu Espírito Santo, o Espírito de toda graça, tratar, Senhor, dessas coisas. Espírito Santo que nos tem levado às Escrituras, tem nos dado a Bíblia, e nós pedimos, Senhor, que nos abençoes. Nós que estamos aqui, os outros irmãos e as pessoas que amamos, para que todas elas tenham, Senhor, nosso Deus, o contato com a palavra e sejam levadas a meditar e a pensar os pensamentos de Deus e não os pensamentos do pecado. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós pedimos isso. Louvado seja o seu nome hoje e sempre, Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. Irmãos, eu queria só ler o 24 do Efésios 4, 24, para deixar esse pensamento com vocês aqui. Quando Paulo diz assim: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Quem é que cria esse novo homem? Deus. Então eu quero que você saia daqui com esse pensamento final. Busque a Deus, porque você já foi recriado. Você talvez diga assim: pastor, eu tenho muitas fraquezas. Eu sei, eu também tenho. Nós todos temos muitas fraquezas. Mas não é pela nossa fraqueza, mas é pela obra de Deus. Então nós podemos, irmãos, fazer tudo isso que nós estamos meditando aqui, tá bom? Então, Deus já operou na sua vida. Creia nisso e busque ao Senhor, crendo que você vai vencer, porque Ele que fez essa obra na sua vida. Ele que te criou de novo. Ele te deu um novo nascimento.